Sabia que Deus te ama tanto que Ele cuida de ti nos mínimos detalhes, até dos detalhes Ele sabe da tua vida? Paz Deus, e eu sinto de contar essa obra que o Senhor fez ontem na minha vida. Irmandade, era para nós ter recebido nosso pagamento no dia 15, né, que nós somos caseiros, mas daí por fim recebemos ontem, e na hora de eu pagar ali as contas, eu não enxerguei direito no celular, e acabei fazendo Pix para a pessoa errada. Fui transferir do meu esposo para mim o Pix, transferi para uma pessoa errada. Eu entrei no desespero e falei, meu Deus, e agora, Senhor, a minha compra, a minha despesa, minhas contas, o que eu vou fazer, meu Deus? E comecei a ficar nervosa, um nervoso tomou eu, meu esposo, calma, calma, isso acontece, calma. E eu entrei em contato com a pessoa não me respondeu, a pessoa não me atendeu, não respondeu meus SMS. E tentei entrar em contato com o banco não fez nada por mim. Eu comecei a ficar muito triste, falei, meu Deus, eu sou muito burra. Por que eu fui errar um número do Pix? E já falei, Senhor, tem misericórdia, o que eu vou fazer? Mas eu louvo a Deus que Deus já sabia que ia acontecer isso. Sabe por quê, irmandade? Eu louvo a Deus que no momento da minha angústia, o Senhor preparou uma visita. E eu estava muito triste, mas não demonstrei a minha tristeza, não demonstrei aquela preocupação de ter perdido dinheiro, porque para gente que é assalariado, que recebe 2 vezes por mês, vale pagamento, a gente depende daquele dinheiro. Mas eu louvo a Deus que Deus já sabia de todas as coisas, já estava cuidando de mim sem eu saber. E eu louvo a Deus, irmandade, que eu tinha separado no carrinho da Shopee um casaco, uma blusa de frio para minha filha, para ela poder fazer um lookinho, para ela ir para a igreja, porque ela estava precisando mesmo. E eu fiquei mais triste de ter perdido o dinheiro, de ter feito o Pix errado, por causa da roupa da minha filha. E eu até chorei por isso. E meu esposo falava, calma, 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 Deus vai cuidar de nós. Aí eu louvo a Deus que o Senhor preparou uma visita. Nessa visita oramos, contamos obra, né? Não contamos prova, contamos obra, e Deus foi operando, e Deus deu na boca do irmão tudo que estava acontecendo, tudo que tinha acontecido e tudo que ainda há de acontecer, né? Que o Senhor sempre anuncia para nós antes dele fazer alguma coisa. E aí eu louvo a Deus que antes dele ir embora, ele falou assim, ó, essa sacola aqui eu trouxe de roupa para Ana. Na hora que eu abri a sacola, as primeiras roupas que eu fui ver, glória a Deus, aleluia, vocês não vão acreditar, tinha o sobretudo que eu tinha separado para minha filha no carrinho da Shopee e a caixa ré que eu tinha separado, tinha lá igualzinho, da mesma cor. Eu tinha separado a cor cinza que ela me pediu e a caixa ré assim, coloridinha, sabe? Tinha lá da mesma cor. Aí eu já comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, como que pode isso? Então Deus já sabia que eu ia fazer aquele Pix errado. Ele já veio e cuidou de mim. Eu falei, glória a Deus, Deus preparou a roupinha dela, glória a Deus. Mas aí eu louvo a Deus que o Senhor também preparou a visita, né? E o Senhor preparou que antes dela ir embora, da gente ir embora, o Senhor preparou e uma cesta básica para nós, de produto de limpeza. Uma cesta básica, produto de limpeza e ainda uma parte de dinheiro que conseguimos abastecer e comprar umas coisinhas que tava faltando, assim, que não tem em cesta, né? Então, irmãos e irmãs, é por isso que eu falo, no momento da minha angústia, eu não revisei o Pix e perdi o dinheiro. Mas o Senhor já estava vindo com o meu socorro. O Senhor já estava vindo com o meu mantimento, com a roupa, com aquilo que eu estava precisando para minha filha. O Senhor já sabia de todas as coisas. Então o nosso Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Isso fez com que eu confiasse mais em Deus. Eu percebi, meu Deus, eu tenho que confiar mais em Deus. Porque naquele momento eu falei, meu Deus, eu sou muito burra, eu não revisei. E fiquei nervosa e já começou a tremer de nervoso. Mas daí eu entendi que é nesses momentos que nós temos que confiar que nós servimos um Deus vivo que sabe de todas as coisas, um Deus que nos conhece, um Deus que cuida de nós. E esse Deus cuidou de mim. Glória a Deus, aleluia, irmandade. O Senhor fez ontem essa obra, no sábado, hoje é domingo. E eu vim no mercado agora com a porção que o Senhor preparou para mim comprar o que faltava da minha compra. Com a condição de Deus. Deus é Deus, Deus é lindo. E eu falei pro meu esposo, eu tenho que contar essa obra para esse povo. Porque olha, Deus falou assim na palavra sábado passado, se você fizer o que eu mandar e me obedecer, você vai conhecer o outro lado da obra. Aí Deus dava na boca do irmão, José, Deus vai te exaltar. Você disse que quer conhecer o outro lado da obra, o Senhor vai te mostrar. E eu falava dentro de mim, Senhor, eu quero conhecer o outro lado da obra, eu quero conhecer o outro lado da obra. Mas nunca que eu esperava que eu ia ter que perder a minha condição para ter a condição de Deus. Glória a Deus. Porque no momento que eu me vi sem dinheiro, sem nada, sem pagamento, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer?
o Senhor veio ao meu encontro e essa obra é fresquinha, pão quentinho para vocês. E Deus fez essa obra na minha vida, porque a gente trabalha para pagar as contas em dia, para fazer nossa compra, né? E ter os nossos sonhos, realizar nossos sonhos, né? De ter alguma coisa material. E no momento que eu perdi esse dinheiro, eu falei, meu Deus, que algumas contas já tinha adiantado para pagar, mas meu Deus, faltou algumas contas ali, Senhor. E minha compra, e meu combustível para congregar, porque eu moro em sítio, em fazenda. E meu combustível da aulinha, e as coisinhas das crianças. E o Senhor proveu. E ainda o irmão disse que aquela roupa que ele separou para minha filha, que ele olhou assim e falou, essa da Naana. Fazia 2 anos que eu não via esse irmão, glória a Deus. 2 anos que eu não via esse irmão. E ele disse que fazia mais de mês que estava separada aquela roupa para minha filha. Então Deus já sabia de tudo. Só que ele queria me mostrar o outro lado da obra. Porque quando nós se vê sem caminho, sem condição, sem poder aquisitivo, aí é só Deus na nossa vida. Mas eu pude ver como Deus cuida de nós, como que Deus cuidou de mim, como que Deus cuida de você. Às vezes nós tem livramento, nem sabe. Às vezes Deus está fazendo algo na nossa vida que nós nem imagina. E eu falei, eu quero conhecer, Senhor, o outro lado da obra. E esse Deus nosso é lindo. O Senhor muito abençoou aquela visita que teve, as visitas. E parece que é uma coisa, quando a gente está aprovado, guerreado, aí que Deus usa de nós, né? Aí daí Deus quer mostrar para nós que nós não fazemos nada, é Ele que faz, glória a Deus. Eu falei, Senhor, não tem força para ficar nessa visita. O Senhor falou, você fica aí na comunhão que Deus vai te usar. Eu vou te usar, minha serva. E eu estou muito contente que Deus tenha feito essa obra na minha vida. Aproveitei que estou aqui na cidade e falei, vou gravar um vídeo aqui mesmo, que o Senhor estava me incomodando, porque para quem não sabe, eu não gravo vídeo nem para me mostrar e nem para ganhar nada com isso. Eu gravo porque eu sinto de contar essas obras que Deus faz. Eu acho que a forma da gente evangelizar hoje em dia é testemunhando. E tem pessoas que estão conhecendo a Deus através de testemunhos. Os testemunhos, os hinos entoados, as partes que Deus manda nós falar, tem chegado em muitas almas. Então, se você crê que Deus cuida de cada um de nós no mínimo detalhe, republique esse vídeo, comenta, glória ao nome santo de Deus, curte, para que esse vídeo chegue em mais almas, porque muitas das vezes pode ter alguém em desespero igual eu, alguém que caiu num golpe, alguém que fez um pix errado, alguém que está passando uma necessidade, uma dificuldade e não sabe o que faz, e ela precisa escutar que Deus está vindo ao encontro dela, porque eu não imaginei que Deus ia criar esse caminho na minha vida, e ia me suprir desse jeito. Mas o que mais me emocionou foi o cuidado de Deus com a roupa da minha filha que estava no carrinho da Shopee. O Senhor preparou a mesma roupa, Irmandade. O Senhor me surpreendeu. Então, eu sei que para muitos essa obra, nossa, que obrinha, né? Mas pra gente que estava tendo uma aflição, numa angústia, por ter perdido o pagamento todo num pix errado, é Deus purinho. Eu louvo a Deus que eu não consegui obter retorno desse pix. Entrei em contato com a pessoa não me respondeu, mas eu entreguei na mão de Deus, porque Deus já sabia que isso ia acontecer. E seja feita a vontade de Deus, porque mesmo eu perdendo o meu dinheiro, com a condição de Deus, eu estou vivendo, glória a Deus, aleluia. E Deus, Ele é fiel, e Deus não quer nada nosso, Ele só quer a nossa obediência, Ele só quer a nossa fé, Ele só quer que a gente se esforce mais em servir a Ele. Eu posso estar passando a situação que eu for, mas eu não uso meu dinheirinho de congregar e na minha aulinha de música para fazer outra coisa. Teve vezes que eu tive que escolher, ou ir na aulinha de música, congregar, ou comprar um pão, ou comprar um leite. E meu esposo e minhas crianças falavam, não mãe, nós vai aguentar, mas nós vai congregar. Mas vai sim, o pai tem que atender o culto, tem que atender o som no culto. Vai sim, você tem que ir na aulinha de música, não pode desistir. E Deus fazendo esses testes com nós. E nós ir congregar e quando voltar o Senhor já preparar a porção que nós precisava. Nós temos que escolher entre congregar, ir na aulinha ou comprar algo. Mas sempre depois o Senhor aparecia. Testes e testes. E o Senhor disse, ser fiel no pouco que sobre o muito eu te colocarei. E essa parte que o Senhor colocou no meu coração desse testemunho, que Deus possa abençoar sua vida. Compartilha com os demais irmãos, que Deus vai socorrer alguém que está em desespero hoje. Deus vai te socorrer. Somente o nome de Deus seja louvado. Paz Deus, que Deus abençoe.